Olá a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, aqui de novo com vocês, Helder de Araújo, canal de mídia independente, alternativa de livre expressão, de livre pensamento. Mais um videozinho do nosso canal, canalesco, hoje 24 de fevereiro de 2024, por volta de 9 horas e 35 minutos da matina. Estamos em Santos, litoral paulista. Temperatura mais ou menos quente, por volta aí de 30 graus Celsius. Ontem à noite eu desci a Imigrantes com família e vi uma das maiores chuvas que eu já tive oportunidade de enfrentar na rodovia Imigrantes. Muitos raios de grandes dimensões e uma chuva torrencial. Como eu gosto de dirigir à noite com chuva, eu estava no paraíso. E estamos aqui de novo para lançar luz em alguns assuntos. O Larry Johnson, um dos maiores analistas da internet e que foi inclusive consultor da CIA nos Estados Unidos, prevê o fim do Estado de Israel. Uma previsão de um bambambam aí da análise séria. Não é análise de mídia globalista, não. É análise de analista. Caso Israel prossiga sua atual política em relação à faixa de Gaza. Então, é uma voz aí, dentre muitas outras. A lenta decadência do Império Americano decorre da perda de sua matriz industrial, que por livre e espontânea vontade deslocou-se para a China, bem como a financeirização de todos os seus bens e valores. Então, olha só, além da questão de que os Estados Unidos está realmente, aparentemente está sólido, a classe média está ganhando dinheiro, a indústria armamentista está de vento em popa, a indústria farmacêutica poderosíssima, ele faz as suas guerras que ele precisa, guerras eternas, né, em locais o mais distante possível de seu território e consegue grandes lucros, né? Com essas guerras, o fato é que o Império Americano está decaindo. Essa decadência, essa emergência de um mundo multipolar começou oficialmente no dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Então vamos dizer que é uma data oficial para essa emergência aí de um mundo multipolar, que é uma coisa ainda muito recente, mas que já mostra alguma força, por exemplo, no movimento chamado BRICS, no movimento chamado Sul Global e num movimento que é liderado naturalmente pela China e pela Rússia. Aliás, é importante que se diga, é muito provável que ali na região onde ocorre a guerra do fim dos tempos, a guerra do fim do mundo, a soma de todos os medos ali na faixa de Gaza, é muito provável que ali a China e a Rússia vão acabar intervindo e impondo uma paz forçada. Talvez seja cedo para dizê-lo, mas esta é a tendência natural de um mundo onde os Estados Unidos já não têm a esmagadora maioria da opinião pública, aliás, opinião pública que ele pode ter hoje muito menos do que ele já teve. Por exemplo, para dar um exemplo, na Europa, 90% da população, segundo as últimas pesquisas aí, não acredita na vitória da Ucrânia contra a Rússia. Ou seja, só 10% dos europeus acham que a Ucrânia está vencendo a guerra. O fato é que se eu invado aí um país que está no meu quintal, né, que está querendo apontar armas nucleares para mim, né, e ocupo 20% do território deste país, em um ano e meio aí, acredito que eu estou vencendo, né? Talvez eu pegue mais 20%, 50%, enfim. O tempo está a favor, mais uma vez, na minha opinião, da Rússia e da China. O fato é que 162 países apoiaram a fala de Lula. Claro, certas personalidades não poderiam ficar a favor daquilo que ele falou, né, essa semana aí, que é a notícia mais impactante das mídias, todas as mídias, pessoal, as mídias globalistas, as mídias mainstream, as mídias
enfim, a mídia aí, a mídia lobista, né, sionista, e também a mídia alternativa também falou bastante sobre este assunto polêmico. O fato é que 162 países, ou seja, a maioria esmagadora dos países, incluindo aí o sul global todo, apoiou esta fala. Por quê? Pode haver exagero na questão quantitativa, né? Quantitativamente, o Holocausto foi maior do que o Holocausto que Israel perpetra ali na faixa de Gaza, mas é a única diferença, né? Porque aquilo que houve lá no gueto de Varsóvia e o que acontece no gueto de Gaza é muito parecido, exceto que no gueto de Gaza é ainda mais violento e brutal e bárbaro o que se faz. Se você duvida disso, pegue os vídeos aí onde mostra como era a vida no gueto de Varsóvia. Veja, o Antony Blinken, naturalmente, ele não pode ficar a favor do que o Lula falou, porque esse cara ele tem que puxar o saco do Netanyahu, né? Então o Antony Blinken ele esteve aqui, inclusive, sequer tocou no assunto, né? Então, com exceção aí do Netanyahu, ninguém discordou de maneira geral. Quando eu digo ninguém, eu estou me referindo a presidentes, primeiros-ministros, autoridades, né? Ninguém realmente discordou daquela fala, e vida segue, né? Devido à coalizão ocidental na Ucrânia, veja, essa é uma notícia bem importante que eu vou dar agora, ó. A Rússia está se transformando na maior máquina de guerra conhecida pelo homem. Um exemplo que entre muitos outros aí, o bombardeio estratégico, o Tu-160M, o Tu-160M da Rússia, um bombardeio. Os Estados Unidos não conseguem alcançar este bombardeio. O bombardeio estratégico Tu-160M é uma arma de dissuasão da Rússia. Ele é uma versão atualizada do Tu-160, né? É o Tu-160M, a versão atualizada. Essa nova aeronave fez o seu voo de estreia no dia 12 de janeiro deste ano. Possui motores atualizados, aviônicos sofisticados, novos sistemas de controle de armas e de guerra eletrônica. Veja só, o avião ficou completamente renovado em termos aviônicos, né, com esses equipamentos radioeletrônicos, sistemas de controle e tudo. Ou seja, uma aeronave do século XX tornou-se um avião de guerra do século XXI. Assim disse o analista militar Dmitry Drozdenko, editor-chefe de um portal de internet, falando a Sputnik, que é a maior mídia russa em atividade. Quando a OTAN tentou interceptá-lo, veja só, o avião simplesmente dobrou as asas e num piscar de olhos desapareceu. Os caças F-35 americanos não conseguiram alcançá-lo. Simplesmente. O Tu-160M pode transportar 12 mísseis de cruzeiro de longo alcance, incluindo nucleares e não nucleares, como o KH-555 e o KH-101, bem como o nuclear KH-102, em 2 lançadores dentro da fuselagem. Outro ponto, o bombardeiro aí ele pode executar tarefas que antes eram executadas por aviões de aviação de longo alcance, falou o Andrei Krasnoperov, especialista militar e major aeroespacial russo. Ou seja, eles têm um alcance muito longo e são os principais transportadores de bombas e mísseis estratégicos. É uma arma de dissuasão. É assim, olha, se você não parar de fazer isso, eu vou lançar o Tu-160M aí na sua casa, nessa Casa Branca aí, né? Ou no Banco de Londres, né? No BIS, no BID. Ou então eu vou jogar ele na União Europeia, lá em Bruxelas, no prédio principal. Né? Faz o que eu estou dizendo, né? Ou seja, para de mandar arma para a Ucrânia, para de matar os palestinos lá em Israel, senão eu vou mandar o Tu-160M, né? Bom, pessoal, o fato é que o conflito na Ucrânia está transformando os militares russos em uma máquina imparável. Você vê, por exemplo, esta arma, né, o Tu-160M, não tem análogos no mundo, né? Os Estados Unidos não podem se gabar de ter um bombardeiro estratégico tão eficiente, tão rápido e tão rentável quanto este, né? O Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, está satisfeito com o ritmo do combate na Ucrânia. Olha só, as autoridades russas estão satisfeitas
com o ritmo do combate na Ucrânia, que é um combate lento. O russo ele vai, ele recua, ele volta, ele via de regra, ele poupa ao máximo as suas tropas, ao contrário dos ucranianos, né? Nesse ritmo, os militares russos estão se tornando uma força incontestável nos próximos aí 20, 25 anos. Isso, a análise foi feita pelo Andrei Martyanov no site dele e também na entrevista que ele deu ao New Rules Podcast. Pessoal, para terminar o vídeo, quero dizer o seguinte: olha, Israel tem conseguido tudo: roubar terras, se fazer de eterna vítima, gozar de lobbies que mandam na Casa Branca, comprar consciências, falsificar a religião toscamente com o pentecostalismo apocalíptico, manipular a mídia a seu favor. Ele só não consegue uma coisa: vencer o Hamas no campo de batalha. Matar criancinhas e mulheres grávidas é uma coisa, lutar contra uma verdadeira resistência é outra muito diferente. Como é que vai ficar Israel com 3 frentes de guerra? Quer dizer que o futuro não é auspicioso para Israel. Algum acerto aí vai ter que ser feito se Israel quiser continuar existindo, porque a tendência do Estado de Israel é ficar isolado e perdendo força, perdendo poderio econômico, sua população vai deixando o país, pequenino país, aí, menor do que a cidade do Rio de Janeiro, mas com uma enorme influência sobre os povos que eles deveriam preservar e conviver. É muito difícil viver em Israel. Israel é uma democracia imperfeita. Se você não é um judeu sionista, você vai ter muitas dificuldades em Israel. Por exemplo, se você for um judeu ortodoxo, ou um cristão, ou um palestino, e tem muitos palestinos que vivem em Israel, você vai estar sempre sujeito a ser barbarizado, brutalizado, apanhar de soldados que estão entre os mais eficientes e brutais do século XX e XXI. O IDF é de uma brutalidade sem par, contra, naturalmente, outros povos. Pessoal, com uma frequência espantosa na história humana, o Deus invocado e obedecido em tantas exortações, citações, nunca é outro senão o próprio Satanás, enganando os incautos. O grande esporte de Satanás é se fazer passar por Deus e enganar os líderes, enganar aqueles que invocam e falam em nome de Deus. Então, cuidado, não sigam aqueles que te prometem tudo e não te fornecem, no fim das contas, nada. Deus está primordialmente dentro de nós. Ok, pessoal, que cada um possa encontrar Deus dentro de si mesmo. Nosso canalesco aqui, então, com mais algumas reflexões rápidas aqui, tentando lançar alguma luz no fim do túnel. O ano está começando. Vamos em frente, pessoal. Prestigiem o nosso canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.